A mecânica física do universo oferece uma janela incrível e rigorosa para compreender a nossa realidade, examinando de perto as métricas observáveis que governam o espaço e o tempo. Entrando na nossa primeira sessão, formação estelar e luz. Como as estrelas se formam e olhar para as propriedades fundamentais da luz, que serve como principal mecanismo de medição em toda a astrofísica contemporânea. O ciclo de vida de uma estrela é fascinante. Ele flui do berçário estelar até virar uma protoestrela, depois uma gigante vermelha e no final de tudo a estrela morre como uma supernova ou uma anã branca. Um argumento que alguns autores costumam levantar é que nenhum ser humano jamais viu de fato uma única estrela se formar do início ao fim. E isso é uma verdade absoluta, até porque esse processo demanda dezenas de milhões de anos. Mas para resolver esse impasse de observação, podemos pensar em uma linha de montagem de carros. Ninguém precisa ficar parado esperando o minério de ferro ser extraído, fundido e moldado até virar um veículo completo. Basta visitar a mina, a siderúrgica e a fábrica exatamente ao mesmo tempo. A ciência faz a mesma coisa. Telescópios de alta precisão apontam para diferentes estágios do desenvolvimento espacial em instâncias separadas, documentando cada fase de forma empírica e observacional. Claro que essa observação de longas distâncias depende categoricamente de uma métrica que seja imutável e verificável. É aí que a velocidade da luz no vácuo se firma como uma constante física inabalável. Estamos falando de exatos 300 milhões de metros por segundo. E, conforme os postulados teóricos e práticos de Albert Einstein, trata-se de um valor inteiramente independente do referencial de quem está observando. Não importa o quanto algo esteja acelerando ou as propriedades de quem emitiu a luz, a radiação eletromagnética vai viajar de maneira absoluta pelo vácuo sideral. Agora, quando ocorre uma aproximação contínua desse limite físico imposto pela luz, a própria malha da realidade começa a sofrer alterações curiosas e estritamente mensuráveis. Primeiro temos a dilatação da massa. O objeto ganha uma inércia colossal à medida que avança. Paralelamente a isso, acontece a contração espacial do comprimento, o espaço encolhe na direção do movimento. E, por fim, ocorre a famosa dilatação do tempo. O tempo em movimento literalmente passa mais devagar em contraste com o observador que está estacionário em um referencial primário. Essa relação nos leva à próxima sessão. Evidências do Big Bang. Vamos analisar os dois grandes conjuntos de dados que sustentam amplamente a mecânica da expansão do nosso universo. Existem dois grandes pilares que estruturam a premissa de uma descompressão massiva original. O primeiro é o desvio para o vermelho, tecnicamente chamado de redshift. A espectroscopia de luz nos mostra que praticamente todos os objetos materiais no universo distante estão se afastando de nós. E não só de nós, eles estão se afastando uns dos outros, o que denota um distanciamento espacial global. Matematicamente, isso exige que, no passado remoto, tudo estivesse concentrado em um único ponto. O segundo pilar é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela é, basicamente, o eco eletromagnético remanescente dessas forças, a assinatura fria e absolutamente onipresente da expansão inicial superenergética. Vamos agora para os modelos cosmológicos alternativos. Faremos uma desconstrução teórica imparcial e altamente técnica de sistemas paralelos postulados por diferentes autores. O primeiro obstáculo a ser analisado é a conjectura da idade aparente. Esse modelo sugere um cosmos recém-implantado, mas com toda a aparência madura de uma grande longevidade material. Pense em uma árvore gerada abruptamente, que já possuiria anéis radiais de falso desenvolvimento dentro do tronco. O grande problema filosófico e teológico debatido aqui é que criar uma aparência de histórico que nunca ocorreu, no fundo apresentaria o arquiteto da criação como um enganador, e isso colidiria diretamente com as próprias premissas teológicas de um arquiteto honesto, algo que é defendido pelos próprios proponentes desse modelo. Para tentar solucionar o dilema dessa idade ilusória, alguns físicos propuseram esquemas matemáticos não convencionais. O Russell Humphreys, por exemplo, formulou o conceito de um buraco branco central. Nesse cenário, toda a matéria observada teria sido ejetada desse ponto, com a Terra ficando no centro e passando por uma dilatação temporal extrema. A falha material dessa ideia reside na ausência de uma força repulsiva universal que justifique o fenômeno. De forma semelhante, o John Hartnett promove uma física que tenta equacionar a questão sem depender dessa repulsão. O desafio do modelo dele é que ele depende estritamente da aceitação de um universo delimitado em 5 dimensões matemáticas, o que ainda não encontra respaldo na mensuração padrão contemporânea. De modo independente, temos a convenção de sincronia anisotrópica construída pelo Jason Lisle. Para suprimir completamente o elemento da dilatação do tempo, esse arranjo deixa de lado as diretrizes baseadas em velocidade inercial bidirecional e adota postulados baseados puramente na posição. A suposição alega que, se a luz galáctica viajar em linha reta exatamente em direção à Terra, ela faz o percurso de forma instantânea.
Só que isso exigiria que as leis termodinâmicas variassem radicalmente, dependendo apenas do trajeto ou ângulo de observação. Com as formulações sobre tempo e expansão examinadas, mudamos agora para a seção Geologia Planetária e Crateras. Vamos descer do panorama espacial macro e focar no micro. Abordamos agora a hipótese da hidroplaca, elaborada pelo Walt Brown. Essa conjectura sugere que houve uma ruptura súbita de colossais bolsões abissais marinhos aqui na Terra há poucos milênios. A alegação é de que as pressões hidrotermais foram tão imensas que desintegraram continentes inteiros, lançando blocos de rocha para fora da atmosfera. De acordo com Brown, essa massa ejetada caiu de volta e se chocou contra a Lua e outros planetas. E seria exatamente esse retorno de rochas terrestres o responsável por formar todas as bacias e crateras lunares e planetárias do Sistema Solar. O problema imediato dessa teoria é a incongruência monumental na escala de energia envolvida. Os cálculos físicos para ejetar essa litosfera da Terra apontam para demandas completamente extremas. Para que isso acontecesse, a energia térmica gerada equivaleria a mais de 1.000 trilhões de bombas de hidrogênio de 1 megaton explodindo sobre cada metro quadrado de água, todos os dias em que o evento durasse. Uma carga de calor dessa magnitude vaporizaria e erradicaria sumariamente toda a biosfera de forma instantânea. Além disso, se compararmos objetivamente o momento do impacto das anomalias formadas, encontramos mais divergências. Rochas terrestres caindo de volta gerariam crateras puramente simples, com um formato básico de tigela, porque bateriam com baixa velocidade e baixa energia. No entanto, as imagens espaciais nos mostram anomalias morfologicamente opostas. Em luas como Calisto e na nossa própria Lua, encontramos crateras hipercomplexas. A bacia de Mare Orientale, por exemplo, exibe ondulações com múltiplos anéis e picos radiais imensos no centro. Isso comprova uma exigência inquestionável de energias hipercinéticas altíssimas, que são totalmente incompatíveis com a baixa energia dos escombros descritos no modelo do Walt Brown. E a própria superfície da Lua nos fornece evidências vitais através de sua topografia bimodal. De um lado temos os mares, vastidões lisas e escuras formadas por rocha vulcânica basáltica. Elas surgiram mais tarde, provocadas pela altíssima fusão termal após impactos massivos isolados. Do outro lado temos as terras altas, ou highlands. São planaltos antigos e claros feitos de anortocito. Eles são densamente marcados e cobertos pela enxurrada contínua de detritos pesados que aconteceu bem nas etapas originais da formação do Sistema Solar. Expandindo a abrangência, passamos para a seção Luas, Planetas e Vida. Vamos conferir os locais da nossa vizinhança cósmica que oferecem suporte onde rudimentos biológicos poderiam ter surgido. A astrobiologia lista os candidatos com maior potencial para o surgimento de vida. A Lua Europa se destaca imensamente, porque a atividade gravitacional lá mantém oceanos de água líquida retidos abaixo de uma espessa crosta de gelo. Avançando para Vênus, tivemos detecções surpreendentes de anomalias de fosfina na atmosfera. Na Terra, esse é um gás frequentemente associado a processos biológicos, sugerindo que talvez extremófilos possam ter aparecido nas nuvens sulfúricas. E fechando essa lista, temos Marte, que fornece sinais intermitentes de salmouras líquidas na superfície de encostas durante certas estações do ano, indicando potenciais áreas ativas transitórias. Para finalizar essa temática, entramos na seção Constantes Físicas da Natureza, o pilar que sustenta e chancela toda a nossa desconstrução métrica. Todos esses cálculos se baseiam no conceito científico de atualismo, ou uniformitarismo. Basicamente, é a regra inquebrável de que as constantes físicas fundamentais e os processos subatômicos ativos hoje operaram exatamente da mesma maneira ao longo do passado. Longe de ser um chute ou conjectura, essa é a constatação rigorosa de que essas leis não sofrem flutuações e não mudam por caprichos invisíveis com o passar do tempo. E nós temos evidências empíricas e rochosas espetaculares provando isso. O sistema geológico de Ohlone, localizado no Gabão, é literalmente um reator nuclear que se formou naturalmente na época paleolítica. Depósitos de urânio por lá alcançaram a densidade perfeita para gerar fissão autônoma e inorgânica no próprio solo. A medição laboratorial minuciosa de todos os decaimentos subatômicos deixados nessas rochas demonstra um fato observacional fantástico. Fica provada a impossibilidade física de qualquer oscilação na taxa de decaimento da radiação ao longo de eras. As constantes simplesmente permanecem idênticas. Consolidando toda essa nossa base de observações, fica uma reflexão acadêmica para pensarmos. Sabendo que as regras de decaimento nuclear são confirmadas como inalteradas pelas próprias rochas da Terra e que a velocidade da luz dita o limite mecânico do espaço-tempo, seria a conclusão mais lógica admitir algo estritamente matemático?
A de que apontar nossas lentes para a vastidão astronômica funciona como um espelho literal e implacável do passado. Observar o cosmos é, sem dúvida, observar o desenrolar imutável de uma matéria restrita às rígidas leis do universo. E esse é o legado reflexivo impressionante que a ciência nos deixa sobre a natureza observada da nossa realidade.